Olá, gente, muito boa tarde. Eu sou Leandro Fernandes, do programa Bíblia para as Nações. Lembrando que é toda quinta-feira, ao vivo. Hoje, por exemplo, dia 16 de julho, 16/7 de 2015. Então, toda quinta-feira ao vivo, 4h30 da tarde, repetição deste mesmo programa no domingo que vem, por exemplo, 4 horas da tarde. Nosso programa não é religioso, o nosso programa é de reflexão. Para você ter uma ideia, o tema hoje é igrejas cristãs tentando criar partido político. Então nós temos algumas informações quentes e eu quero que você participe, inclusive ao vivo, se você quiser, pelo telefone, levantando questionamentos, críticas, elogios, fique à vontade, tá bom? 2379-4733, 011, nós estamos na Grande São Paulo, especificamente em Santo André, ABC Paulista, tá bom? Porque para o mundo nós estamos via internet, ecotvcanal9.com.br. E ele, hoje ele está mais contente ainda, ele já vem sempre contente, daqui a pouco ele vai falar por quê, né? Ele tem a presença de uma pessoa especial hoje, para todos nós, especialmente para ele. É ele, meu xará, é o Xaramalfi, é o Leandro, eu chamo de Xaramalfi. Bom, Leandro. E aí, Xará, boa tarde. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos. Bom estar com você, mano. Sempre bom estar também com você, eu digo mesmo, Leandro. E lembrando, Leandro, que a semana passada não estivemos aqui ao vivo, porque foi feriado, gravado. Foi um programa gravado. Então eu sinto sua falta, Leandro. Tá certo. E todos da Eco. Abração a todos da Eco TV, o Elton. O Eric, na verdade, o Eric, né? O Elton. O Eric, o Robinho, que está aí por trás das câmeras, né? O né? Elton está gripado, tá beijo gripado. No coração do Abração, Elton, boa Elton. recuperação. Abração aí no coração. E é sempre bom, Leandro, estar aqui de volta, estar com vocês participando. Né? Já está passando o telefone aí na sua telinha, então você pode ligar, entrar em contato conosco e mandar a sua sugestão, roscou aqui dentro, a sua sugestão e a sua crítica, enfim, você pode participar da maneira que venha a brilhantar mais esse programa aqui. E eu senti, Xará, que você está muito empolgado hoje. Hoje eu estou empolgado, né? Você é político, você fundou uma igreja? Que nada. Ela veio comigo hoje, né? Ela veio. Ela veio. Minha noiva, Natália, está aqui presente, linda. Beijão. Ela fica com vergonha, por isso que ela não quis nem aparecer aqui, Leandro. Ela falou que quer falar 5 minutos no final do programa. Vai falar 5 minutos, será que ela vai falar, Leandro? Eu acho que já prepara aí a palavra, então, hein? Prepara aí, Natália. Então ela está aqui conosco hoje, né? Então esse é o motivo da minha alegria também, legal, né, Leandro? Cara. Parabéns para vocês dois. Tá certo, então. Então, desde já, participe conosco, né? Lembrando, Leandro, que esses programas, mesmo que o gravado na última semana, ele estará no YouTube a partir de amanhã, até amanhã mais ou menos já estará no YouTube. Então, você que quer assistir, você que tem sugestão, e já me esquecer. Leandro, como procurar no YouTube? Eu estou no Google, o que eu faço para achar o nosso programa? Só digitar Bíblia para as Nações na TV, tudo junto, digita tudo junto, como se fosse enviar o e-mail para a gente. Repetindo? Né? Então, Bíblia para as Nações na TV, você digita lá no Google e já aparece o nosso canal no YouTube. Você pode se inscrever, pode também mandar sugestões, participar conosco lá, e se você perdeu algum programa, ou quer também indicar para algum amigo, para alguém, você pode indicar sem problemas nenhum, né? Mandar um abraço até aqui, Leandro, rapidinho, para o Jorge. Ele é um senhor que encontrou na rua e ele estava assistindo a reprise do programa, né? E gostou do programa, parabenizou você também pelo programa. Então, um abraço no coração aí do Jorge. Continue nos assistindo e divulgando o nosso trabalho, né? Muito obrigado. E é isso aí, Leandro. Valeu, Leandro. Certo. Um beijão no coração do Jorge. Gente, eu quero mandar um abração para um pessoal que nos ajuda a manter este projeto. Preste atenção nos nossos colaboradores, é apoio cultural. Pode ser, Robinho? Show de bola. Em primeiro lugar, Autopeças Restauração, peças mecânicas e acessórios em geral. Elias, meu parceiro, semana passada estive na casa do Elias, na verdade essa semana, domingo passado, Leandro, comendo um cachorro quente, depois de um bate-papo, comendo e batendo papo, né? Mas falaram lá que eu estava muito quietinho, Leandro. É por causa do cachorro, não é cachorro crente, hein, meu? Não confunda, Leandro. Cachorro quente, então show de bola. Elias, uma família maravilhosa e um excelente profissional. Autopeças Restauração, peças mecânicas e acessórios em geral. Segundo lugar, quero falar de roupa. Essa jaqueta, por exemplo, aqui, ó, State One Jeans. State One Jeans, nós temos calça, camisa, blusa, saia. Você pode comprar para revender e ganhar a sua moedinha. O Leandro Malfi aí, a Natália, que tem muito dinheiro, eles sabem o que é isso. Quando eu falo em dinheiro, ele manja muito mais do que eu. Mas eu me arrisco a dizer que você vendendo roupa da State One Jeans, você vai cobrar você revendendo, você vai cobrar um preço justo
e as pessoas vão pagar com alegria porque a roupa é campeã. Nesse endereço, principalmente para você lojista, atacadista, vai ligar, falar com a Luciana, somente com visita agendada para que ela possa te atender melhor, certo? E por último, por hora, falar de comida mais uma vez. Galpão Gaúcho, almoço, jantar. Semana passada almocei lá, Leandro, com o nosso amigo Alexandre Arkansas, comentarista do Jogada de Fé, que é professor de história também. Nós almoçamos lá numa reunião, coisa maravilhosa, ambiente familiar, almoço, já falei, jantar, self-service, rodízio, campeão. E hoje o Eric, que está atrás das câmeras, acredito que vai pagar um jantar. Nós estamos em 5 aqui no estúdio e tem mais uns 15 da diretoria lá fora, a irmã Piedade também, que não foi embora ainda, a Célia, que faz um programa aqui maravilhoso às quintas-feiras. O Eric vai pagar para todo mundo hoje. Acho que é aniversário do Eric, né, Robinho? É aniversário dele hoje, Robinho? O Robinho falou que não sabe, mas vai pagar também. O Robinho ajuda ele a pagar. Né? Ajuda, né? Xará, vamos tentar refletir um pouquinho sobre esse tema. Igrejas cristãs tentando criar partido político? É isso aí. Então hoje esse tema aí, Leandro, bem... Na verdade, a gente sempre olha na mídia e nós notamos, né, a igreja, de certa forma, não só, quando falamos de igreja cristã, nós falamos de igreja tanto católicas quanto igreja evangélica. Segmento cristão, de modo geral. Então, eles estão bem, né, participantes da política, sempre tiveram, né. Então, eu já gostaria de perguntar para você, Leandro, a pergunta do tema que nós estamos tendo hoje, né? Igrejas cristãs, elas estão tentando, Leandro, criar um partido político? Essa é a pergunta que eu quero fazer inicialmente. Já debate pronto, né? Leandro, e nós sugerimos, né, esse tema porque, conversando com alguns amigos que estão no meio cristão, no meio religioso, por assim dizer, que estudam, inclusive, nesse meio, que dão palestras, estão bastante informados, eu fiquei sabendo que, inclusive, há ministérios. Nesse caso, eu estou falando do segmento evangélico. Mas há muitos católicos, né? Há muitos católicos ativos, né? Que praticam o catolicismo, envolvidos também com política, não todos. Mas falando especificamente do segmento evangélico, eu tenho informação, e depois eu fui ampliar as pesquisas, claro, né? Para a gente não jogar a conversa fora, e sem citar nomes, mas há ministérios grandes e influentes no Brasil e no mundo. Estou falando do segmento evangélico. Há ministérios, ou pelo menos um ministério, fiquei sabendo essa semana, que está colhendo assinaturas dos fiéis. Tem 40 mil pessoas trabalhando, colhendo assinaturas para que eles coloquem em prática, para que eles formem um partido político. Eles querem legalizar o partido político. Então, é fato. A gente percebe que a cada dia mais cristãos se envolvem com a política, e alguns estão, inclusive, pensando, algumas lideranças, estou falando de lideranças cristãs, pensando em montar partido político, sim, criar partido político. Tá certo. E outra questão aqui também, Leandro, é sobre o Estado, né? Nós sabemos que o Estado aí é no sentido de governo, né? Não Estado, capital, cidade, essas coisas. Então o Estado, Leandro, ele é Você está falando de geografia. Não, né? O Estado, o que também se encaixa na geografia. E nem o né? Estado Islâmico. Né, também não. O que é Estado laico, Leandro? Leandro, um Estado laico é um Estado que não interfere na religião. Em contrapartida, a religião também não interfere no Estado. Um Estado laico, uma nação que tem um Estado laico, não interfere na religião, não se mete na religião. Política é política, religião é religião. De uma forma simples, o Estado é imparcial nos assuntos religiosos. Há uma liberdade religiosa quando o Estado é laico. As pessoas, elas têm liberdade para expor o seu credo, a sua crença. O Estado não interfere. Há uma imparcialidade a partir do Estado, no Estado laico. Há uma imparcialidade nos assuntos religiosos, por assim dizer, Leandro. Política é política no Estado laico, religião é religião. O Estado não mete
não mete o dedo na religião, a religião não mete o dedo no Estado. Pelo menos teoricamente, basicamente é isso, Leandro. E é possível nós temos um Estado laico, Leandro? Se é possível? Olha, Leandro, teoricamente sim. Na prática, penso que nem sempre é possível. Por quê? Uma coisa que a gente precisa entender, inclusive a gente ouve muito isso na televisão e no rádio, mas me parece que a gente ouve muito, mas me parece que pouca gente entende isso, até onde eu saiba. É o que eu percebo, é a impressão que eu tenho. O Estado pode ser laico, Leandro, mas as pessoas não são. As pessoas, por exemplo, no Brasil, falar no contexto brasileiro, o Brasil, entre aspas, é um país religioso. Então o Estado é laico, as pessoas não são. O Estado é laico, mas não é ateu. E nós respeitamos e amamos os ateus, respeitamos. Só para dar um exemplo mais técnico, mais de perto. O Estado é laico, mas não é ateu. Então alguns vão além dizendo que o Estado é laico, mas não é laicista. O que seria um Estado laicista? É um Estado laico, mas que prega também contra a religião. Não, o Estado laico não é laicista. O Estado laico não defende e nem discrimina o religioso. Ele não defende a religião e nem discrimina a religião. Ele defende a liberdade religiosa, ele defende o seu cidadão, que pode ser religioso ou não. Está entendendo isso, Leandro? Então, é possível um Estado laico, principalmente na teoria. Mas na prática é um pouco mais difícil porque o Estado é formado, é composto por pessoas. E no Brasil, por exemplo, as pessoas não são ateias, na sua maioria. Há ateus no Brasil, mas de modo geral as pessoas são religiosas. Então, Leandro, não tem jeito. A religião acaba interferindo na política e a política na religião, no Estado laico, quando as pessoas que fazem parte desse Estado laico são religiosas. Acho que eu fui claro, né, Leandro? Nessa minha confusão, acho que eu tentei dar um pouco de clareza, né? Na prática é mais difícil um Estado laico. É muito mais complicado, né, Leandro? Mais complicado porque as pessoas não são ateias. De um modo geral, no Brasil, não são ateias. Então, elas se expressam. E um religioso pode ser político, um político pode ser religioso, aí as coisas estão misturadas. E aí vai dar problema, né? Com essa explicação toda, Leandro, que você já acabou, né, de escrever um pouco aí, penso que talvez, para explicar mesmo, demoraríamos muito mais tempo. Mas cada pergunta dessa acho que dá um tema, né, Leandro? Dá uns 2 programas aí, no mínimo. Dá para refletir. E o Brasil, né, Leandro? A maioria eu creio que já sabe, mas só para esclarecer, o Brasil ele é um Estado laico? O Brasil é um Estado laico. É o que eu falei, pelo menos na teoria. O Brasil é um Estado laico. Quem ligou a televisão agora, por que eu digo pelo menos na teoria? Porque na prática, no Brasil, as pessoas, pelo menos na sua maioria, as pessoas não são ateias. O Estado é laico, mas não é ateu. Então, se o Brasil é formado por pessoas, né, Leandro? E na sua maioria religiosas, então fica difícil essa relação na prática. Mas o Brasil é um Estado laico, inclusive, eu quero ler aqui no artigo 5, inciso 6, Leandro, da Constituição Brasileira de 1988, olha o que diz. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto, às suas liturgias. Eu quero repetir a primeira parte. É inviolável a liberdade de consciência e de crença. Então, no Brasil, nós somos livres para crer, para exercer a nossa crença, para exercitar e também para descrer. É o artigo 5, inciso 6 da Constituição Brasileira de 1988. Então o Brasil é um país laico, Leandro. O Brasil é um país, é uma nação e nós temos um Estado laico no Brasil. Muito bem, Leandro. Continuando aqui, dando seguimento a mais perguntas, né? Novamente lembrando, quem quiser participar conosco, entre em contato pelo telefone. Pode ser ao vivo, né, Leandro? Ao vivo, 2379-4733. Ligue, participe, dê sua sugestão e fale conosco. Tá? Leandro, há países teocráticos? Legal. Dizem que
um Estado laico é diferente de uma nação onde a teocracia impera, né? O que é a teocracia? Essa palavra é grega, são duas palavras gregas, é Deus no governo, Deus no comando, é mais ou menos isso, o significado do termo, teocracia, cracia, governo, tel é Deus, tal. E há países, há nações onde o Estado não é laico. Por exemplo, o Vaticano que é uma cidade-estado. É como se fosse um país dentro de um outro país, né? A Itália, capital da Itália, Roma, e o Vaticano, onde o Papa fica, onde é a sede do Papa Francisco, por exemplo. O Vaticano fica dentro de Roma, da cidade que é a capital da Itália. Isso na Europa, claro, né? Então, Leandro, o Vaticano é uma cidade-estado. As pessoas não vão morrer, ninguém vai matar ninguém no Vaticano, pelo amor de Deus. Se você entrar lá no espaço geográfico, você como professor de geografia que pertence ao Vaticano, você sendo evangélico, por exemplo, não tem problema. Mas qual a religião que impera lá? É o catolicismo romano. Qual a religião que impera em Israel? Israel é um estado judeu. É um estado teocrático. Qual a religião que impera no Islã? No Irã. O Irã é uma república islâmica. Então, acredito que eu citei pelo menos 3 nações teocráticas. Tá certo. Mudando um pouquinho aqui, Leandro. Já que nós estamos falando sobre político, né? É aquela perguntinha clássica que sempre tem, né? Há bandidos, Leandro, na política? Leandro, eu quase fui tentado a dizer o que eu não vou dizer. Quase que eu disse assim, Natália, é o que mais tem. Mas eu não vou falar isso, não, eu não acredito nisso, não, né? Eu dei risada, mas não é ironia. É que quase escapou, né? Eu falo demais, né? Então, penso que não. Penso que a maioria dos políticos é honesta. Eu já falei isso aqui, né, Leandro? E quem me conhece nos bastidores, eu ainda quero acreditar que a maioria das pessoas que estão na política, essa maioria é honesta. Mas que tem de bandido lá dentro também, tá louco, hein? Porque é o seguinte, como dizia Leandro, o Bezerra da Silva, um cantor de samba do passado, e me parece que ele se converteu, se tornou evangélico, se converteu à religião cristã, um pouco antes da sua morte, ele já faleceu. Ele dizia num dos sambas, assim, na década de 80, eu era garoto, cresci ouvindo isso. E se vocês estão a fim de prender o ladrão, pode voltar pelo mesmo caminho. O ladrão está lá embaixo, escondido, atrás da gravata e do colarinho. Olha, ele já dizia isso há tempos, né, meu? Então, então, a gente vê isso na Bíblia, Leandro. A gente vê corrupção nos mais diversos níveis e nas mais diversas áreas. Então, há bandido na política, sim. E a cada dia a gente fica sabendo de bandido novo, né? Na política. Ou é bandido velho, né? Como diz o Neto, né? Da Band. Ou é bandido velho, Leandro. O bandido velho que está sendo flagrado agora. Mas há muitos bandidos na política. Há cara que estuda, Leandro. Há homens e mulheres que estudam e ficam bom em dar o golpe no pobre, nos trabalhadores. Então há muito bandido na política, sim. E que se eles não forem pegos aqui, vivos, mas eu acredito num julgamento após a morte. De Deus não se zomba, então acredito que vai chegar a hora da paga. E se algum político, ladrão, bandido, safado está me assistindo agora, que Deus possa ter misericórdia dele e ele se converter. E ele pode ser safado, bandido, etc., mas eu luto para amá-lo mesmo assim, que ele se converta. Mude de atitude, né, Leandro? Que mude de atitude, que mude mesmo a mente, Leandro. Essa é a ideia de arrependimento, né? A palavra arrependimento vem do grego metanoia, que é a transformação da mente. Mudou a mente, mudou o comportamento. Tá certo. Agora essa aqui, Leandro, eu quero ver, hein? Isso aqui o bicho vai pegar, hein? Deixa eu ver. Aí a Natália já responde. Perguntei, a gente põe a Natália ou quem que a gente põe, né? Dependendo faça a pergunta para ela, né? Faça a pergunta. A gente perguntou se tem bandido na política. Agora a seguinte há bandidos na religião? Leandro, eu também vou me arriscar a dizer que a maioria dos religiosos, eu quero crer que essa maioria é de gente honesta, é de gente boa, de gente simples, de muita gente honesta. Agora, há bandido na religião? Há bandido em tudo quanto é lugar. Então há muito malandro. Há desvio de verba no meio religioso.
há manipuladores, há ditadores, e por que não há bandido? Se há bandido em tudo quanto é lugar, na parada gay também há bandido, na política há bandido. Há bandido, Leandro, que trabalha na empresa. Tem gente que fala, o melhor da vida é ter a carteira registrada. Mas há bandido que tem carteira registrada. Há cara que não trabalha, Leandro, tem a carteira registrada, mas dá o golpe no patrão, na empresa, há malandro. Eu trabalhei em empresa. Trabalhei em comércio, por exemplo, Leandro, Natália e telespectadores. E vez por outra eu ficava sabendo de gente que foi mandada embora porque desviou. Desviou mercadoria, roubou alguma coisa. Então há muito bandido aí com a carteira registrada. Mas a pergunta é, há bandido na religião? Há bandido, sim. A mesma coisa que eu disse para o bandido que está na política. Obrigado, Eric. Faltam 5 minutos. Eu digo para o bandido religioso. O bandido religioso, quem tem bandido religioso? O bandido que está na religião. Que ele se converta, que ele mude de vida. Agora, há coisas erradas também no meio religioso. Inclusive na liderança, viu? Há bandido, sim, que Deus tenha misericórdia deles. E que a justiça seja feita. Dependendo do caso, Leandro, os fiéis devem levar a polícia. É caso de polícia. Então, gente ruim tem em todo lado, né, Leandro? Tem para tudo, mas tem gente boa também, né? Nós nos deparamos aqui, vindo para o programa aqui, nos deparamos com gente fazendo coisa boa aí na rua. Então, isso é o que nos anima. Voluntário, ajudando pessoas carentes. Tem muita gente boa por aí, sim. Né? E para a gente já estar chegando nos minutinhos finais, Leandro. Leandro, eu posso mandar um abraço para uma pessoa especial? Desculpa te cortar. O Eric, é que o Eric é muito parecido com o Elton, Robin, os dois se parecem, os dois são lindos, eu amo os dois, se parecem. O Antônio Dalto, né? O Antônio Dalto ligou, ele disse que é uma boa, eu acho com base na pergunta, né, Eric? As igrejas cristãs estão tentando criar partido político, ele disse assim, é uma boa porque nós somos cristãos e podemos entrar no meio político, é isso, né? Ele falou que é uma boa. Valeu, Antônio, divulgue nosso trabalho, um beijo no seu coração e da sua família, viu? Então, para encerrar, já quero mandar um abraço para todos, um beijo para minha noiva que veio me acompanhando hoje, né? O Robinho que está aí, olha lá o Robinho fazendo coraçãozinho ali para você, Leandro, acho que foi para você. E o Robinho está com ciúme. Está com ciúme? Porque quando a Natália não está aqui, Natália, os dois se abraçam, mas não tem nada contra, não. Será? Cada um, vocês são meus amigos. Robinho é meu amigo, Robinho é gente boa demais, é amigão. O Eric, todo mundo que, né, todos que estão aí nos assistindo, um abraço desde já, né, Leandro? Aí tem a pergunta aqui final, e que você deixe uma mensagem também para todos aqueles que nos assistem aqui no nosso programa. Religiosos, Leandro, podem se tornar políticos? Essa é a pergunta final, né? Desde já um abraço a todos aí. Gostaria que você respondesse a pergunta e deixasse uma mensagem final aí. Eric, quanto tempo a gente tem ainda? Só para eu não me perder aqui. Quanto tempo a gente tem? Legal, obrigado. Leandro, é o seguinte... Se os religiosos podem se tornar políticos, se eles podem entrar na política, sim. Eu diria que bate pronto, claro. Nós somos livres. Todo cidadão que exerce, brasileiro, que exerce de fato a sua cidadania, aquele cara que tenta viver pelas vias legais, de acordo com a lei, ele pode, dependendo da idade dele, tem que ser maior de idade, tem todo um requisito, né, Leandro? Não é bagunçado assim, não. Mas o cidadão que exerce a sua cidadania e preenche as exigências da lei, das nossas leis brasileiras, ele pode se candidatar, e por que não? É uma questão de lógica. Se ele é um cidadão, ele pode, a lei permite. Agora, há religiões que proíbem os seus religiosos, os seus fiéis, de se envolverem com política. Aí já é uma questão pessoal, é uma questão entre lideranças religiosas e fiéis, né, Leandro? Aí já é um caso à parte. A pergunta é mais genérica, né? Se os religiosos podem. Todo mundo pode. De um modo geral, o brasileiro pode ser candidato e desejar um cargo político. Então, eu não vejo mal nenhum, Leandro, em uma comunidade religiosa tentar criar um partido político. Eu não vejo mal nenhum. Agora, na minha opinião, eu já vejo grandes problemas, muitos males, quando pessoas querem usar o nome de Deus, né? Tá na moda, isso está na moda no meio religioso, sobretudo no meio cristão. Deus falou comigo e me mandou fazer tal coisa, ou seja, é Deus apoiando as nossas, às vezes, vaidades, os nossos desejos, até desejos bons, mas a gente coloca toda a culpa em Deus. Porque é o seguinte, Leandro, se der errado, eu já coloquei a culpa em alguém, em Deus.
Quer dizer, se der certo, Deus e eu estamos juntos. Se der errado, foi Deus que mandou, então o problema é dele, né? Eu saio fora. Leandro, então não vejo problema nenhum o religioso se envolver com a política. Mas, agora, uma igreja montar um partido político dizendo que Deus mandou, não é verdade, é mentira. E Jesus, Leandro, já na mensagem final, Jesus não é fundador de um partido político e nem é fundador de uma religião também. Já que é para falar a verdade, vamos falar aqui. Eu quero que me contestem à luz da Bíblia. Jesus veio pregar o reino de Deus. Jesus veio pregar o reino de Deus na prática, que está acima de religião e de partido político. E Jesus não disse que é para a gente montar partido político, não. Ele disse que é para a gente... Ele disse que nós somos o sal da terra e luz do mundo. Então você que me ouve, influencie para o bem a comunidade, influencie através da sua vocação. Se você tiver vocação para ser político, que você seja. Se não tiver vocação, que não seja. Agora, Jesus não montou partido político e nem religião. Jesus pregou o Evangelho. Tá certo? Que Deus abençoe a todos. Domingo, repetição desse programa, 4 horas da tarde. Xará, um beijo no coração. Deus te abençoe. Deus abençoe a Natália, sua noiva. O Eric, Deus abençoe. E o Robinho também. Valeu.